por 12 semanas, livre de carrapatos, de pulgas e você livre da preocupação com estes parasitas. Agora pare de imaginar e dê Bravecto pra ele. Bravecto é o único comprimido que elimina carrapatos e pulgas por 12 semanas e ainda tem sabor agradável para os cães. Fala aí, Bob. Ele quis dizer que Bravecto é seguro, fácil de tomar, não sai no banho e não deixa o pelo melecado. Bravecto é da MSD Saúde Animal. Consulte sempre o médico veterinário. O Cicobi Unimaes Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Cicobi Unimaes Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio MSD Saúde Animal, melhorando sempre a vida das pessoas e dos animais. E Cicobi Unimaes Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 8 da manhã, 34 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 34 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no santosfm.com.br ou através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta quarta-feira, 10 de julho de 2019, edição de número 875 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos jornais semanais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/Entre Linhas no Rádio. O programa desta quarta-feira recebe mais uma vez, voltando ao programa, o vice-presidente da Casa da Esperança, Lamartine Lélio Busnardo. Lamartine, obrigado pela presença mais uma vez, bom dia. Eu que agradeço, bom dia, a acolhida aqui na Santos FM, para a gente falar um pouquinho sobre a Casa da Esperança. Muito bem, e o nosso convidado desta quarta-feira é o professor Mário Ernesto René, deixa eu ver se eu acerto o sobrenome, Schweirner. Acertei, professor? Bom dia. Bom dia. Nem pense em acertar. Não? Quatro consoantes juntas, deve ter 2 vogais só. Isso. Falou. O professor vai falar com a gente sobre o lançamento de um livro. Ele é coordenador do curso de graduação Ciências Sociais da ESPN em São Paulo, cientista do comportamento e autor do livro Eternamente Ciência e Religião no Limiar da Comunhão. Falaremos também do livro daqui a pouco aqui dentro do Entre Linhas. Mas antes vamos prestar serviço aqui para o nosso ouvinte. Atenção, você que utiliza o sistema de travessia de balsas entre Santos e Guarujá. Na manhã desta quarta-feira, tenha paciência. Segundo as informações oficiais da Dersa, neste instante apenas 4 embarcações estão operando. O tempo médio de espera é de 30 minutos do lado de Santos e 50 minutos do lado do Guarujá. Já a travessia Santos Vicente de Carvalho, por sua vez, tem uma situação mais tranquila dentro da normalidade, 3 embarcações operando, tempo médio de espera considerado normal de 12 minutos. A travessia Bertioga-Guarujá, outra travessia importante aqui para nossa região, tem uma embarcação operando por lá, situação tranquila, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Vamos atualizar também as informações do sistema Anchieta Imigrantes. O último boletim divulgado pela Ecovias informa que a Anchieta segue com tráfego lento na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. Tráfego normal também em todas as demais rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. Caminhões com destino a São Paulo devem acessar obrigatoriamente o trecho de Serra da Via Anchieta. O tempo está bom, a visibilidade também é boa. Operação em vigor neste instante a normal 5x5. A descida é feita pela pista sul da Via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida acontece pelas pistas norte das duas rodovias. Se é que alguém deixou para hoje voltar para casa após feriado, encontra, portanto, tráfego tranquilo. Ontem também, à noite, durante o dia também, situação bastante boa para o motorista que deixava a Baixada Santista em direção à capital paulista. 8h37, lembrando que daqui a pouco, no início do segundo bloco, teremos a nossa janela esportiva, porque afinal de contas, depois da Copa América, né, vencida pela seleção brasileira, temos a volta do nosso futebol local com a Copa do Brasil. Jogos nesta quarta-feira, Palmeiras em campo, Flamengo em campo. Na quinta-feira tem o Clássico Mineiro entre Atlético
e Cruzeiro, e o Campeonato Brasileiro propriamente dito voltando no final de semana. O Santos inclusive pega o Bahia fora de casa. O Santos que nesta quinta-feira, vale ressaltar, vai apresentar finalmente o seu projeto de retrofit, é o termo moderno que se usa hoje em dia para falar sobre reforma. A Vila Belmiro será reformada, pelo menos este é o objetivo. Tem um investidor estrangeiro para colocar 200 milhões de reais nesta obra, ampliando a capacidade para 20 mil lugares. Vamos ver se vai passar pelo crivo do Conselho Deliberativo. Não é meramente uma decisão administrativa e executiva da presidência do clube. Os conselheiros precisam aprovar, checar, ver se o contrato está tudo direitinho, se o clube não corre o risco de ser lesado por parte do parceiro. E aí, então, tudo certo nessa parte. Os conselheiros entendendo que é algo positivo para a entidade, será dado andamento aí ao projeto de revitalização, reformulação, inclusive com a parte administrativa saindo da Vila Belmiro, indo para o Museu Pelé. Muito bem, 8h39, antes de iniciar aqui a nossa conversa com o professor Mário, também com o Lamartine, temos uma notícia triste para começar o programa de hoje, neste reinício de semana, até por conta aí do feriado, né? A notícia foi divulgada há instantes, por volta de 8h23. Morreu nesta quarta-feira, aos 77 anos, o jornalista Paulo Henrique Amorim. Nesta madrugada ele estava em casa no Rio de Janeiro quando sofreu um infarto fulminante. Portanto, a notícia desta quarta-feira, infelizmente, o Paulo Henrique Amorim morreu aos 77 anos de idade. Jornalista da TV Record, apresentava o Domingo Espetacular já há muitos anos, né? E a notícia que chega na manhã desta quarta-feira é esta triste notícia. Muito bem, 8h40, feita esta consideração aqui, deixa eu começar a nossa conversa com os meus dois entrevistados de hoje. Eu vou tentar fazer o máximo para a gente integrar aí as pautas, os assuntos que são bastante diferentes, mas acho que em algum ponto a gente pode achar uma convergência. Primeiro, falar com o Lamartine, que nós vamos ter uma série de eventos aí que a Casa da Esperança promove, até para arrecadar recursos, né? Porque a gente sabe que é um trabalho importante, as pessoas fazem aquela atuação como voluntárias e organizando eventos. Casa da Esperança que está chegando a 62 anos, né, de atividades. A gente sempre pede, né, para os representantes da entidade refletirem sobre este momento, que inclusive para quem realiza eventos tem sido muito difícil, né? Salvo raras exceções, onde quando se pode realmente contar com uma estrutura muito grande, com apoio de patrocinadores. Tem muitos eventos que estão patinando por falta de apoio. Como é que está esse instante da Casa da Esperança? A gente pode até falar fechando o primeiro semestre de 2019, né, Lamartine? Casa da Esperança, no dia 24 de julho, completa 62 anos. E nós aproveitamos, então, o mês de julho é um mês de festas para a Casa da Esperança. E essas festividades nos ajudam a promover certos eventos para arrecadar fundos e torná-la conhecida na comunidade dos seus objetivos, né? Que é reabilitar crianças e adolescentes de 0 a 18 anos com deficiência. Então, esse mês de julho estão programados aí uma semana de pizza, né? Vários restaurantes solidários se uniram para oferecer pizzas especiais. Cada um desses restaurantes elaborou uma pizza que é oferecida. O programa começou no dia 8, né? Dia 8, dia 9, hoje 10, continua o programa. São vários restaurantes e pizzarias que atendem a comunidade, as pessoas, famílias, amigos, etc. da casa. Podem ir lá, serão servidos. E eles elaboraram, cada uma dessas pizzarias, uma pizza especial, cujo resultado financeiro vai para a Casa da Esperança. O outro evento que nós temos em seguida é um bazar da Pichincha. Esse bazar tem uma importância significativa por dois aspectos. Primeiro, várias pessoas que querem colaborar com a casa, querem ajudar a casa no seu mistério aí de cumprir o seu objetivo, doam roupas, sapatos, eletrodoméstico e tal, e a casa
durante do dia 15 ao dia 19, em seguida, portanto, da Semana da Pizza, promove vendas. Aí tem um aspecto interessante. Permite que a pessoa que queira colaborar ofereça roupas, etc., né? E esses produtos atendem uma comunidade, a um grupo de pessoas de recursos menores que podem desfrutar da qualidade desses tecidos. E depois, em continuação, no dia 24, então, a festa maior, é o aniversário da casa. O Rotary Clube de Santos, fundador da Casa da Esperança, promove no dia 24 um almoço lá no salão de festas da casa, né? Que é sempre bem-vindo. Muito bem. Eu acompanho atentamente aqui o que o Lamartine falou, e o professor certamente também. E aí eu vou usar aqui o meu espaço para sempre ressaltar a minha paixão pela ficção científica. Eu, como bom tracker que sou, cada vez que vejo certos fatos que aconteceram em Star Trek começando a acontecer na vida real, por exemplo, estava lendo esses dias um grupo de cientistas que estuda a possibilidade de um universo espelhado. Isso faz parte do cânone de Star Trek da temporada clássica. Eles tinham lá um universo espelhado. Isso não é nem o nosso tema de hoje, mas enfim, tem tanta coisa que a tecnologia, que a ficção científica previu no passado e que acabou se concretizando, inclusive na questão da saúde, né, do desenvolvimento de tecnologias que permitiram ao homem viver mais, tecnologias que fizeram com que certas doenças que antes eram consideradas praticamente incuráveis ou incapacitantes se transformassem em males absolutamente tratáveis pela medicina. E o professor Mário Ernesto tem aqui o livro Eternamente Ciência e Religião no Limiar da Comunhão. E até pelo release que eu li antes, né, das informações que constam, ainda não pude ter oportunidade de ler o livro, mas sei basicamente o que ele aborda. Eu fico imaginando, professor, que daqui a, não sei, 20, 30 anos, talvez, a tecnologia permita até que a Casa da Esperança possa mudar o seu nível de atividades, mudar sua função básica, não ter mais a necessidade de prestar esse tipo de auxílio, porque a tecnologia permitirá que as pessoas não fiquem incapacitadas, né, por conta de uma doença, como são as pessoas tratadas na Casa da Esperança. A gente pode ter, até fazendo uma brincadeira aqui, ter esperança de que a tecnologia vai dar este suporte ao homem, evitar que certas situações ocorram hoje que são tão corriqueiras? A pergunta é ótima. E nem que não fosse, também diria que a pergunta é ótima. Muito obrigado. Mas assim, o homem, desde o tempo que os animais falavam, a chamada noite dos tempos, lá antigo, sempre procurou melhorar de vida, né? Lógico. Para isso ele acabou lançando mão da ciência e da tecnologia, que é recente. As pessoas, elas, por incrível que pareça, não sabem que a história da ciência ela não tem muito mais que 300 anos. Porque a prevalência antes disso era a religião. E aí o que a gente nota é uma coisa meio maluca. São dois campos que devem conversar. Esses dois campos necessariamente devem se entrelaçar e, infelizmente, na história da humanidade, eles ficaram separados. Religião é religião, ciência é ciência. E brigavam, né? Viviam as turras. Muito, muito, muito recentemente, as duas estão mais ou menos juntinhas. Tanto é que eu até trouxe uma página do jornal de ontem, falando da visita do Marcelo Gleiser ao Brasil. Ele esteve no Rio ontem, estará em São Paulo hoje. Vai dar uma palestra, e ele é um dos ícones desse diálogo ciência e religião. Ele ganhou um prêmio internacional Nobel, seria isso, dado ao cientista que melhor consegue esse diálogo da ciência com a religião. A tecnologia, a pergunta que o senhor era feito, ela deve realmente dar essas respostas e poder ajudar pessoas a superar principalmente lacunas, problemas no sentido biológico, no sentido de doença. Está previsto por um dos maiores cientistas
chamado Ray Kurzweil, que é uma das referências do centro do livro, que é o transhumano. Está previsto para os próximos 2030, 2040, 2050, revoluções que a gente nem imagina. O que se chama singularidade. Já fechando a sua pergunta. Singularidade é o momento em que as máquinas, a inteligência artificial, vai igualar ou superar a inteligência e a capacidade humanas. Então nós vamos ter androides, nós vamos ter robôs, nós vamos ter elementos biológicos e materiais que vão prestar serviços inestimáveis para nós. Eu faço uma ressalva à sua pergunta. Hermann Kahn, um dos maiores futurólogos, morto, evidente, nos anos 70 ele escreveu uma obra clássica chamada O Ano 2000. Clássica. Se não me engano, o Instituto Ford. E ele previu para 2000, nem para 2019, a cura, infelizmente, a cura de dezenas e dezenas de doenças, e nada disso aconteceu. Então, a gente hoje ainda sofre, fica de cama, pode até entrar no hospital com pneumonia por causa de uma gripe. Hoje, estamos em 2019. Doenças são curadas e outras surgem. Não preciso citar o caso da AIDS nos anos 80. Então, o que a gente prevê não necessariamente acontece. Mas, se a gente conseguir que a tecnologia não seja tão fria e que a gente consiga dar um sentido para a existência junto com o que eu não gosto de usar o termo religião, porque a religião é dogmática. A religião são catolicismo, protestantismo, judaísmo, islamismo e tal. Eu prefiro usar o termo inspiritual, não é nem espiritual. É o espiritual de realmente inspiração. Se a gente conseguir fundir os dois, a gente consegue uma amálgama que vai dar um sentido para a vida muito melhor. Como palavra-chave que une, e isso é bacana, ciência e religião, essa palavra, infelizmente, também ela está desprezada pelas pessoas. Eu amo mistério. Mistério é o que embasa, é o que gera toda a energia, toda a excitação dos cientistas e do pessoal da religião. Professora, as pessoas não precisam ter medo dessas mudanças, né? Porque eu comecei citando o cinema, a televisão, e sempre há uma visão um pouco distópica, né? Hoje em dia, basicamente, todas as produções, elas colocam a tecnologia como se ela fosse uma vilã, um adversário da humanidade em algum dado momento. Qual a sua visão a respeito disso? As pessoas precisam ter medo desse crescimento exponencial da tecnologia? Excelente, boa de novo. Nunca. É o ser humano no sentido ético, e aí precisa entrar filosofia no processo, que vai gerenciar, vai domar, que nem um cavalo, a maravilha que é a tecnologia. É evidente que um raio laser, o laser, né, pode ser usado para destruir, como pode ser usado para operar, para curar. Né? Isso é um clichê cretino, mas é o que me ocorreu nesse momento. Tudo que a tecnologia nos oferece pode ser infinitamente... Inclusive, tem uma frase muito boa, a diferença entre o veneno e a cura está na dose. Né? Isso é clássico. Então, de novo, não pode haver... Eu vou te dar um exemplo excelente. Nos anos 60, um grande laboratório farmacêutico lançou um produto para as mulheres gestantes, que era um milagre, chamado talidomida. A talidomida, ela foi criada para diminuir mal-estar, vômitos, desconforto, e uma série de problemas na gestação. E maravilha, só que acabou gerando milhares de fetos sem braços, sem mãozinha, sem perna. Um problema, mas um caso clássico do mau uso da ciência. Por quê? Porque o tal laboratório não testou devidamente esse medicamento antes de ser lançado. Talvez tenha testado em ratos só, talvez tivesse testado em alguns mamíferos. Então, por razões de ganância, lá entra de novo a ética, a tecnologia ela foi muito mal usada. Então, de novo, enquanto não houver uma comunhão, fusão ou entrelaçamento
do que eu chamo de sobrenatural, espiritual, filosófico, com o hard, com a ciência e a tecnologia, a gente pode correr riscos sem dúvida alguma. Ô Lamartine, você tem quanto tempo de Casa da Esperança? Eu estou lá desde... Eu fui 14 anos presidente, mas anteriormente eu fiz 7 mandatos e agora eu estou como vice-presidente. Anteriormente eu estou lá desde a época do fundador Leão de Moura. Eu fiz essa pergunta até porque o professor está trazendo para a gente uma visão muito clara a respeito dessa relação entre o ser humano e a tecnologia que já faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. É algo com o qual as pessoas elas precisam se acostumar. Não dá para você brigar contra. Em algum momento, a gente viu outro dia aí que caíram todos os serviços do Mark Zuckerberg, né? Teve gente que quase teve um troço, porque o Facebook, o WhatsApp, o Instagram não estavam funcionando, o cara não sabia o que fazer da vida. Pá, liga, né? Liga para a pessoa, não passa uma mensagem. Eu estou fazendo essa pergunta porque certamente ao longo deste período na história da Casa da Esperança, você deve ter tido a experiência de que, olha, hoje a gente tem um tratamento deste tipo, uma tecnologia deste tipo, que se houvesse 20, 30 anos atrás, aquela pessoa, aquela criança, aquele caso teria se resolvido. Como é que tem sido, na tua visão, essa evolução do tratamento, da tecnologia a serviço da Casa da Esperança? Veja, a Casa da Esperança, ela começou no ano de 1955, oficializada em 1957, e ela começou tratando os deficientes vítimas da paralisia infantil. Graçava aqui na Baixada a paralisia infantil. Hoje, praticamente, a paralisia infantil está erradicada do mundo. Um esforço muito grande do Rotary Internacional. Nós temos apenas 3 países que ainda resistem, né? Razão pela qual a vacinação é obrigatória aqui em todos os anos. A Nigéria, Afeganistão e Paquistão. E isso nos obriga a manter a vacinação sempre presente. Mas o tratamento era de deficientes, né? Naquela época, inclusive, se chamava de aleijados. Houve um progresso significativo na área de reabilitação. A Casa da Esperança tem acompanhado essa evolução. Hoje dispõe de um centro altamente especializado, técnicos aperfeiçoados, né? Constantemente através de cursos, e evidentemente cresceu as áreas de atuação, fisioterapia, terapia ocupacional, ortopedia, neurologia, psicólogo, etc., né? E a gente consegue resultados hoje muito melhores do que a gente tinha lá no início da Casa da Esperança. No começo, lá em 1900, na década de 57, 58, 60, né? Hoje os resultados são muito melhores. Na verdade, hoje a Casa da Esperança, dentro do que o professor Mário está colocando aí, ela já está saindo, a cereja do bolo era a paralisia infantil. Em face dessa redução significativa no mundo, dessa erradicação, hoje a Casa da Esperança já se preocupa com recém-nato de risco, aquela criança da mãe cujo parto, houve lá um problema durante o parto, adiantou o parto ou atrasou, houve um sangramento, enfim, houve alguma coisa que alterou o nascimento dessa criança e ela precisa de uma assistência. A Casa da Esperança já está se estruturando, já se estruturou há 2 anos passados para fazer esse atendimento. Inclusive, coincidentemente, ela acabou atendendo a maioria dos casos de microcefalia que aconteceram aqui na Baixada. E ela parte para um novo objetivo, este mais atual, que é o atendimento às crianças vítimas da autismo. Então é uma nova missão aí da Casa. Missão da Casa buscando um objetivo atual. Você sabe que essa semana eu estava vendo uma reportagem, né? Nós completamos aí nos últimos dias os 50 anos da chegada do homem à Lua, né?
E dizem os cientistas que existe mais tecnologia hoje num aparelho celular do que havia naquele módulo lunar que pousou na Lua e também a outra nave que ficou aguardando o retorno. Outro dia eu estava vendo uma caravela em tamanho real, né, uma reprodução, uma réplica, obviamente, falava, os caras são malucos, eram malucos, né, atravessar o oceano num barco desse aqui e ter ido à Lua, do jeito que eles foram com aquela tecnologia, né? Eu vi até uma matéria especial que teve lá o problema de um disjuntor, aí entrou a capacidade humana de resolver, né? O astronauta foi lá, cutucou com uma caneta o disjuntor e o negócio funcionou, né? Aquela coisa que é inerente do ser humano. Enfim, e a gente percebe que houve, ao longo da história, muita coisa acontecendo pela capacidade inventiva, criativa, de inteligência do homem. E hoje, essa capacidade, essa inteligência, ela é canalizada graças à tecnologia. A gente está aqui pertinho do AME, aqui do lado do ambulatório de especialidades aqui, que tem inclusive um centro de reabilitação que atende muito pessoas acidentadas no trânsito, especialmente motociclistas, né? E já há, né, nestes centros, não especificamente nesse, acho que até nesse, inclusive, mas em outros, o começo da utilização dos chamados exoesqueletos, muitas vezes, para um equivalente ao membro, ou a parte inferior do corpo completamente, enfim, pessoas que tinham perdido a capacidade, ou por qualquer outro motivo, que tinham perdido a capacidade de se locomover, de andar, e que agora tem uma esperança de que isso aconteça. Parece muito difícil, né, professor? Hoje a gente vê a pessoa com aquela dificuldade, é quase que robótico, né? Realmente se movimentar daquela forma, mas o que a gente pode esperar para mais algum tempo? Que isso seja evolua, seja mais prático, mais funcional, talvez as pessoas nem percebam, né, que elas estão usando uma prótese robótica, enfim. E aí a gente vai ter que redimensionar alguns estudos, alguns tratamentos. Esta é uma realidade já presente em desenvolvimento, né, professor? Com certeza. Inclusive gera um mistério, um problema, porque tem gente que acha bacana até ter esses implantes, porque tem aquele corredor, o Pistorius, não foi ele que assassinou foi na África do Sul, né? Foi acusado de... ele corria talvez mais do que humanos, vamos chamar normais. Esportivamente diziam que a prótese lhe dava um ganho de velocidade. Então, o que a gente está vendo no horizonte, então vamos voltar só, são 3 pontinhos, enquanto o Lamartine estava falando, eu me lembrei de uma coisa, quando eu falei da ciência e da religião. Pega as células-tronco. As células-tronco são um milagre da ciência e da tecnologia. Tudo que está ligado às células-tronco poderia estar muito mais adiantado, minorando o sofrimento de um monte de pessoas. Mas o que impede esses avanços? Fundamentalismo religioso. Então, de novo, a cisão ciência e religião. Então, existem lobbies no Congresso, no Brasil, por exemplo, que impedem experimentos e uso de células-tronco. Provavelmente, essas pessoas que estão lá no Congresso Nacional não têm parentes paraplégicos ou tetraplégicos. Então, é algo que poderia estar... A Mara Gabrilli, que é aquela cadeirante genial, que agora é senadora, ela é uma das que luta agudamente pelo avanço da... Ela foi preconizada no acidente que ela teve há 20 anos como terminantemente, para todo e sempre, tetraplégica. Ela não poderia mexer nada. E ela consegue movimentar mãos e braços atualmente com o avanço da ciência. A gente não pode se esquecer de uma coisa doida, que é a seguinte. A gente está exaltando muito os tempos atuais, com os assim chamados milagres da tecnologia e da ciência. Mas a realidade, e pouca gente estuda e percebe isso, é que a passagem do século XIX para o século XX gerou muito mais milagres tecnológicos do que os de hoje. Então eu fiz aqui uma listinha das grandes invenções. O telefone foi nos 1877. Antes do telefone era impossível
ouvir voz. Agora a gente está com celular que consegue coisas, smartphone, etc., coisas maravilhosas, mas não havia maneira de você ouvir alguém do outro lado dessa sala. Né? A lâmpada, né? A Pasteur com a vacina contra a raiva, milhões de pessoas morriam por causa da hidrofobia. O Robert Koch com a vacina contra a tuberculose, né? E o que eu chamo de... Eu estou citando algumas. Para mim, é uma das maiores invenções da humanidade. E o inventor dessa descoberta, falar inventor da invenção, é horroroso, né? Ele morreu na prisão. A anestesia, 1844 e 1846. Foram dois dentistas, se não me engano. Wells e Morton. Eles tinha tanto ciúme com relação à descoberta deles, porque era do clorofórmio, né? Então não foi uma invenção, foi a descoberta do uso, que os médicos e outros pares falaram que eles eram charlatões e botaram na cadeia. Então, imagina hoje qualquer intervenção cirúrgica, qualquer uma, por mais simples, imagina as complexas, extração de dentes, qualquer coisa, sem anestesia, não tem, é uma coisa doida, uma coisa primária, e que a gente lida com isso como se fosse um suco de laranja. Mudou a história da humanidade. O aeroplano, 1900. O automóvel, 1880, com o Benz. Daí depois veio o Mercedes-Benz. Na passagem do século XX para o XXI, não teve grandes invenções. A grande invenção de hoje é o automóvel sem motorista, que na verdade o automóvel deveria ser um automóvel, não precisaria ter alguém dirigindo. O que é maravilhoso, e a gente tem que se preparar para isso, e daí vem a sua pergunta em relação ao caso da experiência, que vai vir daqui para frente. E do jeito que as pessoas, é triste falar isso, do jeito que as pessoas estão emburrecendo, eu não sei se vai haver grandes cientistas que vão conseguir fazer valer os seus grandes inventos. Porque como hoje as pessoas passam, em média, 4 horas no celular, última pesquisa de 48, 72 horas atrás publicada em jornal, as pessoas passam 4 horas, em média, por dia, plugadas. E não é em ciência, não é em notícias que engrandeçam o homem. É em bobagem. Então, se pega o metrô, ônibus, qualquer meio de transporte, as pessoas estão ligadas no celular em diálogos. Antigamente é demais, né? 5 anos, 10 anos atrás, quando não havia tantas redes tão facilmente disponíveis, as pessoas estavam lendo, algumas. Nem que fosse uma revista, né? Um jornal. Sim. Acrescentando alguma coisa. Eu penso, eu tenho uma frasezinha que pensar cansa. E a gente está vivendo isso muito. Muito bem, olha, eu tenho que ir para o intervalo. Deixa eu até achar aqui eu só ia falar para o Lamartine que essa conta a medicina deve aos cirurgiões dentistas, né, Sim. Lamartine? Você que é da área, inclusive. Exatamente. E tem um aparelhinho lá que ele usou lá nos Estados Unidos, ainda conservado lá no museu. Mas eu queria pedir a gentileza do professor Mário acrescentar aí na listinha deles a vacina contra a polio. Antes era a poliomielite causava grandes estragos, né? Profundas deficiências. Então a vacina Salk e a vacina do professor Sabin, que praticamente tem a poliomielite erradicada no mundo, peço a gentileza dele acrescentar aí entre os fatos extraordinários que ele citou. Mas eu não citei de propósito, porque ela é dos anos 30 ou 40. Sim. Eu citei da passagem as mais antigas, né? De 1840 a 1900. Mas de qualquer forma são exemplos bastante válidos, e principalmente agora, né, que nós estamos numa fase em que tem gente contra a vacina. O professor citou aí as questões religiosas. Tem religião que, por exemplo, não permite transfusão de sangue. A pessoa prefere, né, ver o parente morrer do que ter a transfusão de sangue. Aliás, estava no caminho conversando, falando sobre isso, né, a história dos episódios do Black Mirror, né,
O pessoal acha que eu falo muito de série, que eu falo muito de cinema. Eu gosto, vou fazer o quê, né? Tem muito exemplo bom pra gente seguir. Dar uma assistida lá, porque tem tanta coisa que acontece lá que a gente tá vendo que se reflete no nosso dia a dia. Por exemplo, a necessidade das curtidas na rede social, né? Como aquilo massageia o ego da pessoa. Se ela posta alguma coisa, se ela não for milhões de vezes curtidas. Tem gente que troca foto de perfil uma vez por semana, só para alguém escrever lá linda, lindo e coisa e tal, né? Essa necessidade que a gente tem da tecnologia, até como um afago para os nossos sentimentos. Mas eu tenho que ir para o intervalo, já disse isso umas 3 vezes, 9 e 8. Deixa eu registrar que meu amigo Murilo Augusto está com a gente na live. Murilo, jornalista de São Paulo, que foi fazer um trabalho na África, junto às crianças, com o futebol. Um grande abraço para o Murilo. A Ana Domingos está nos acompanhando também aqui. O Anderson Firmino, nosso companheiro. Não sei se você já disse, estou sintonizado a partir de agora, mas lamento a morte do Paulo Henrique Amorim. Falamos sim no começo desta edição do Entre Linhas, o nosso companheiro Anderson Firmino, que está com a gente todas as sextas-feiras aqui no Entre Linhas. 9 e 8, vamos para o intervalo rapidinho, o programa volta em 3 minutos, até já. Santos FM, apoio cultural. Um detalhe, um toque, uma exclusividade. Há mais de 40 anos, a construtora Miramar coloca inovação e perfeccionismo em cada centímetro quadrado. Por isso, hoje soma mais de 2 milhões de metros quadrados construídos, prédios residenciais e corporativos, shoppings, hotéis e centro de convenções. Obras que mudaram a paisagem, inovaram conceitos e renovaram a qualidade de vida da Baixada Santista. Construtora Miramar. Paixão por surpreender você. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. A leishmaniose é uma doença grave que pode ser fatal para o cão e você. O mosquito palha é o responsável por transmitir a doença, infectando os cães e levando o perigo para dentro da sua casa. Evite que os cães sejam picados pelo mosquito. Excalibur é a coleira recomendada pela Organização Mundial da Saúde como uma das ferramentas de controle do mosquito. Excalibur possui tecnologia exclusiva que o protege por até 4 meses, sem necessidade de retirar para banhos. Excalibur, a melhor proteção contra o mosquito transmissor da leishmaniose. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. O Praia Mar é lazer, passeio, divertimento e compras. 220 lojas das melhores marcas, playground, cinemas, área de alimentação e supermercado. Praia Mar Shopping, o nosso ponto de encontro. Praia Mar Shopping, ao nível dos melhores shoppings do mundo. O seu final de semana pode ser muito mais gostoso na companhia da família e amigos, no Parque Balneário Hotel. Aos sábados, o hotel proporciona a tradicional feijoada do parque, em um clima agradável, música ao vivo e uma vista para o mar que completa a ocasião. Você vai apreciar uma deliciosa feijoada. Aproveite ainda o Day Use do hotel e tenha um dia diferente com sua família. Faça sua reserva, 3285-6900. Parque Balneário Hotel. Hotel para quem ama hotel. CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5, Santos FM. 9h11, de volta com Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 11 minutos, de volta com Entre Linhas desta quarta-feira. Eu tô quase falando segunda, mas não é quarta. Ontem foi terça, feriado. Quarta-feira de retorno das atividades do futebol brasileiro, como eu disse no começo do programa. Hoje, 7h15, tem Grêmio e Bahia na Arena do Grêmio. Até interessa para a torcida do Santos essa história, porque eu acho muito provável que o Bahia jogue contra o Santos no final de semana com o time alternativo, porque é exatamente o confronto
no meio das duas partidas contra o Grêmio, né? A volta é na semana que vem, Copa do Brasil. Hoje também tem às 9h30 da noite Atlético Paranaense e Flamengo. O jogo é na Arena da Baixada, mas marca a estreia do técnico português Jorge Jesus na equipe carioca. O Flamengo tem muitos talentos, mas, né, tinha aquele ritmo, aquela coisa meio brasileira de bagunça e tal. O técnico Abel Braga não conseguindo transformar tantos talentos numa equipe, né, que jogue coletivamente. O português Jorge Jesus chegou com esta missão. Vamos ver se já vai surtir efeito logo no primeiro jogo. E lembrando que hoje também tem o Palmeiras recebendo o Internacional, 9h30 da noite. O Palmeiras, que é o grande time do futebol brasileiro em termos de elenco nos últimos anos, contra o Internacional, que é sim uma boa equipe, tem bons recursos, mas o Palmeiras é apontado sem dúvida como favorito. E amanhã tem Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão. O mando é do Cruzeiro, por isso que o jogo é no Mineirão. A volta será na semana que vem no Independência. O clássico das Minas Gerais na outra partida das quartas de final da Copa do Brasil. Muito bem, 9h13, fizemos aqui este registro rápido do esporte. Amanhã, com os resultados, a gente fala um pouquinho mais. Deixa eu perguntar aqui para o professor Mário a respeito do livro, né? Eu estou com ele em mãos aqui, Eternamente, Ciência e Religião no Limiar da Comunhão. Essa obra foi concebida em quanto tempo, professor? O que o senhor pode falar a respeito dela? Demandou que tipo de estudo diferente dentro da sua carreira como professor, como cientista? Queria que o senhor falasse um pouquinho desta obra que está chegando. Tá. Olha, ela nasceu faz muito... Deixa eu fazer um comentário antes, assim, eu estava pensando sobre vida. Você estava comentando que o Bahia talvez jogue com um time alternativo amanhã ou domingo, né? É sábado contra o Santos. Contra o Santos. O mundo tá meio doidinho mesmo, né? Eu acompanho futebol há muito tempo, eu torcia quando criança pro Santos, como o Pelé ganhava tudo pro Santos, eu resolvi torcer pro São Paulo, porque não tinha graça, era nos anos 60, dizendo... Não tinha, todo começo de campeonato já tinha o campeão, nominal. E eu me lembro que o Santos excursionava, jogava assim, terça, quinta, sábado, depois na semana seguinte, segunda, e ganhava, e brincava, e era beleza. Os times, os clubes brasileiros tiveram 3 semanas de férias. Não é possível que qualquer time desses que joga agora na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro se arvore na condição de estamos cansados, temos que colocar o time. Eles pensam em evitar que um cara importante se machuque e não possa estar na... se machucar, ele pode se machucar até indo ao banheiro. No treino, quer dizer, falta alguma coisa mais ligada à parte comportamental hoje em dia. O livro começou justamente com... Eu estava querendo indagar das pessoas algumas coisas que estão, inclusive, no livro, e era sobre isso, chamava-se Enigmas. Então, por exemplo, se você pudesse conhecer num dado momento o dia da sua morte, num sonho, bem uma parábola, uma fábula, viesse um anjo e dissesse assim, olha, você tem 5 segundos, né, para saber, eu posso te contar o dia que você vai morrer, você quer saber, você tem 5 segundos para resolver. O que as pessoas diriam? Você gostaria de saber o dia em que vai morrer? Então, se você pudesse realizar os seus mais secretos sonhos de fantasia ligados a qualquer coisa, o que você escolheria? Vida eterna, voltar a falar com seus pais, ir para um outro planeta. E aí isso foi sendo reelaborado, julguei que era meio estrambótico demais e fui afunilando até chegar a esse diálogo de ciência e religião. Eu vou dar um exemplo aqui. E no livro tem as respostas de mais de 100 pessoas sobre essas questões. Se elas iriam para um planeta... Você que gosta de filme, Cocoon, por exemplo, mostra, é um filme dos anos... Faz 80, 15 anos, daqueles velhinhos que vão para aquele planeta. Alguns vão, outros não vão, para um planeta idílico, para um planeta perfeito. Tem um filme clássico dos anos 50, 40, Horizonte Perdido, do Shangri-La, que fica lá no Himalaia. É uma comunidade onde a vida é perfeita, as pessoas não envelhecem, não morrem. Mas você teria que ir sem levar os seus parentes. Você, vamos supor, teria que ir sozinho. Você iria para um mundo perfeito, né? Aí tem o filme Contato, né, que tem 10, 15 anos, em que a Jodie Foster vai para Vega e ela fala assim, olha, eu sou capaz de não voltar, mas esse é o sonho da minha vida, é a chance que jamais vou perder.
as pessoas iriam para uma aventura dessas ou não? Parece que não tem muita gente que carrega isso no seu, vou dizer assim, pré-consciente freudiano, se é que existe. O inconsciente, talvez. Parece que as pessoas estão tão ligadas a esse dia a dia mecânico que elas são despertas quando você vai fazer essas perguntas. É muito interessante. E aí você chega a essa fronteira maluquinha da ciência com a religião, em que eles têm algumas coisas que é impossível você estudar só com cientista ou só com religioso. Por exemplo, quando a vida começa, a questão do aborto, que é uma questão universal, né? Você está matando uma vida, sim ou não? Você está matando uma pessoa que é um ser por ser. Quando começa a vida? Na concepção, quer dizer, como é que se fala? Quando o espermatozoide encontra o óvulo, quando a alma penetra o corpo, e aí isso é então outra dimensão. Existe alma ou não? Dá para pesquisar alguma coisa ligada a isso por meio só da ciência ou por meio só da religião? Quando jamais você consegue, num congresso nacional, no Brasil, qualquer país, definir início de vida. É impossível com os conhecimentos que temos hoje da embriologia, da biologia, da genética e da o quê? Eu não sei nem que disciplina que estudaria isso em termos filosóficos. Milagre. O que é um milagre? É um efeito sem causa. É a melhor definição de milagre. Milagre é uma coisa que pode ser estudada pela ciência, claro, tenta ser estudada pela ciência. Mas quando não há resposta, a gente fala é uma coisa de Deus, e a gente tem que definir o que é Deus. Deus para mim, Deus para ti. Né? Vamos lá. Poder da fé. É isso que eu menciono no livro. A fé e a oração, elas são eventualmente respondidas pelo Criador quando dá certo, ou é uma autossugestão da pessoa? Isso foi estudado profundamente, se sim, cadê os resultados? Quer dizer, se eu rezo com convicção, alguém, ou não posso nem chamar de alguém, um ser superior me atende, ou eu provoco endorfinas que eu jamais poderia supor que existissem e eu gero uma cura própria. Existe muita prova de que o poder da oração é real. Né? Destino e livre-arbítrio. É ciência ou é religião? É uma discussão terrível. Hoje, por exemplo, já se sabe por exames de imagem ou por tomografia ou por ressonância que quando uma pessoa decide, por exemplo, apertar um botão azul ou um botão vermelho, antes de tomar a decisão, o cérebro dela, pela imagem, já tomou, sem a pessoa saber. Em outras palavras, a decisão é tomada depois de um comando mental ou cerebral que faz com que a pessoa diga, eu vou escolher o azul. Parece que existe algo dentro do cérebro, não da mente, porque inclusive o que é a mente, né? Algo dentro do cérebro que faz com que uma pessoa tome uma decisão que depois ela fala, eu escolhi o azul porque qualquer coisa. Ela justifica uma decisão que ela já tomou. Então, para a gente fechar isso, livre-arbítrio, eu quero fazer o que eu quero. É isso mesmo? Ou a gente é meio que condicionado desde o nascimento? Tá? E EQMs, você que gosta de ficção, experiência de quase morte. A pessoa atravessa um túnel ou é o efeito do cérebro que secreta neurotransmissores desesperadamente antes da pessoa falecer? Mediunidade. Existe, e nossa, quantos relatos de conversas com mortos ou de poder de cura que não seja charlatanismo como o desse último moço. Mas a gente está rodeado de mistérios que tem que ser, e esse é o objeto do livro, estudados, pesquisados em conjunto do hard, que é a ciência e tecnologia, com o transcendente, que é a religião. E uma última coisa, que é doida, mas é linda. Pega a festinha de criança, aqueles balões de gás, eu vou usar uma metáfora. Um balão de gás vazio, aí se enche o balão. Muito bom. O balão de gás vazio,
ele exatamente representa o nosso conhecimento quando a gente nasce. O cérebro, coitadinho, um bebezinho, criança, adolescente. Se vai enchendo o balão, você vai enchendo de conhecimento. Perfeito. Aí fica o balão bem cheio. Agora, use como metáfora esta sala aqui, é o meio ambiente, o ar, está frio. Este meio ambiente representa o desconhecido, que para o ser humano é infinito. Você começou falando de multiversos, universos espelhados. Eu confesso que eu não tenho a menor capacidade mental, a mais remota capacidade mental de imaginar isso. Para mim, o sistema solar já é doido. Falar da Via Láctea, então eu prefiro tomar vinho ou Rivotril, porque não dá. Né? Agora, esse balão está cheio. Metáfora. O balão representa o conhecimento. O meio ambiente representa o desconhecido. Problema. Quanto mais eu conheço, isto é, quanto mais o meu balão fica cheio, mais o meu conhecimento entra em contato com a zona do desconhecido. Por isso que o Sócrates dizia, eu sei que nada sei. Né? E o René Descartes dizia assim, eu daria metade do que sei em troca, eu daria tudo o que sei em troca da metade do que eu desconheço. Independentemente das questões de crenças religiosas, nós temos alguns experimentos da ciência, né, Lamartine? Eu outro dia vi acho que era um estudo japonês. Nosso corpo é feito basicamente de água, né? E eles fizeram experimento com água, né? Com os cristais da água colocados nesse experimento em que você pega o copo d'água e fica xingando o copo de água, falando um monte de coisa ruim para ele. O outro é que nem a história da plantinha, né? Que as pessoas conversam com a plantinha, aquela... maluco, tá conversando com a planta para ela ficar bonita. Aí o outro copo de água era colocado num ambiente mais positivo e tal. As células, o cristal, né, da água ficava completamente deformado no ambiente pesado, negativo, né? Se faz isso com um copo d'água, imagina o que faz com o nosso corpo. Então isso é comprovadamente científico. E aí, quando o professor citou essa questão do aborto e das questões religiosas, enfim, certamente na Casa da Esperança, em algum momento, você deve ter ouvido alguma história de algum pai, de alguma mãe, principalmente, que ao saber que eventualmente teria um filho com um problema, a pessoa ficou nesta dúvida, neste dilema, por questões religiosas, inclusive... tenho esta criança, cuido dela do jeito que ela virá ao mundo ou não. Isso certamente você ouviu, né, Lamartine? Sim, muitas vezes. E é interessante porque, de um modo geral, acredita-se que essa deficiência é negativa, algo assim que vai... evidentemente causa dificuldades, problema, né? Mas na verdade esse acontecido, essa criança gera a oportunidade, às vezes não é o pai nem a mãe, eles deixam de um cuidador. Existem casos de pessoas lá, cuidadores, que se emocionam e buscam o tratamento dessa criança, evidentemente acreditando, viu, professor, que isso é uma graça, né? Na verdade, nós estamos aqui, nos qualificamos para servir. Nem sempre a gente tem esse entendimento, né? Às vezes a gente fica preso dentro do nosso ego, entendeu? Mas na verdade você se qualifica, você... ainda é dotado de uma qualificação quando você nasce, que são os talentos, para estar a serviço do outro, para estar a serviço do próximo. E muitas pessoas que eu conheci na Casa da Esperança tinham esse conhecimento e faziam isso de uma forma até para conseguir ser feliz. Muito bem, a gente está às 9h26 caminhando para o final do programa. Deixa eu registrar aqui a participação da Ana Domingos. Bom dia, Alex, muito interessante a temática de hoje. Estava acompanhando o programa pelo rádio. Você disse no início que assuntos eram distintos, mas acompanhando a conversa, percebo que o trabalho do professor Mário Desenvolvimento pelo Lamartine na querida Casa da Esperança tem muito em comum. O
professor defende a integração da religião com a ciência e eu me pergunto se não é isso exatamente o que a Casa da Esperança faz. Usa os recursos da medicina e da ciência em benefício dos menos favorecidos. E ela emenda aqui, o professor conhece a literatura espírita, qual a sua religião? Uau! Nós vamos até às 11, oba, eu não sei porque eu vou invadir. Às 11 eu não posso mais. Aliás, às 9h30, qualquer coisa já não. Se eu conheço, sim, conheço do Allan Kardec, sim. Eu inclusive, por coincidência, eu fiz curso em Centro Espírita em São Paulo durante 4 anos para ser médium. Infelizmente, os meus poderes mediúnicos são muito mais de ensinar do que de curar. Eu conheço bastante. Existe uma antinomia muito grande entre digamos, a filosofia, né, porque a religião é espírita, e a ciência num ponto, que é o seguinte. Existe uma razão pela qual as pessoas eventualmente nasçam com alguma deficiência, segundo a doutrina espírita. É para compensar a escolha que este espírito fez na assim chamada erraticidade, quer dizer, depois que ele faleceu na vida anterior, que ele desencarnou na vida anterior, ele resolveu vir para cá dessa forma para poder evoluir e expiar os pecados anteriores, etc. É uma espécie de compensação. Agora, existe o Carl Sagan, que é talvez o maior cientista da série Cosmos, antes do Marcelo Gleiser, que também ele flutuava entre ciência e religião. Ele montou uma coisa, eu queria até terminar minha fala com isso, com o calendário cósmico. Ele diz assim: o Big Bang tem 13,6 bilhões de anos. Tá? A Terra, se não me engano, 4 bilhões, não sei nem quanto é isso, bilhões de anos. O ser humano, o Homo sapiens, Neandertal, essas bagunças todas, tem 50 mil, 20 mil anos. Se a gente pegar e condensar, desde o Big Bang, condensar essa enormidade de vida, num ano calendário, 1º de janeiro, 31 de dezembro, o 1º de janeiro é o Big Bang. Setembro é o surgimento da Terra. Dezembro, dos dinossauros. 31 de dezembro, às 23 horas e 50 e não sei quantos minutos, surge o homem. Então, o ser humano, em relação ao Big Bang, ao surgimento da Terra e a vida na Terra, o ser humano é muito novo. Ele é recentíssimo. Ele vai sair, segundo esses cientistas, ele vai sair da linha de montagem, portanto, com os problemas de nascimento, etc., com defeitos de fabricação. Porque ele é fruto da evolução, mas é muito recente. Se a gente olhar só para a Idade Média, olhar para o Egito, são 3 mil, 5 mil, 6 mil. A religião mais antiga é o hinduísmo, de hoje conhecida. Tem 6 mil anos. O que é 6 mil anos em relação a 4 bilhões que tem a Terra? Então é natural, e a gente deveria se acostumar dizendo: puxa vida, comprei um carro, tá bom, o carro vem com garantia, a gente vai trocar, a gente não tem a garantia. Então, para isso, a gente lança a mão, sim, e isso é fundamental, do que eu chamo de espiritual, seja a religião, seja a espiritualidade. Que isso é o que nos ajuda nesta vida, nesta terra. A pergunta da nossa ouvinte isso nos ajuda nessa Terra, que é, segundo o Espiritismo, um planeta de expiação, e deve ser mesmo, a superar e conseguir conviver com desgraças que a gente nem imagina. É muito importante. A ciência vive de hipóteses, de experimentação e de achados, invenções e descobertas. A religião, ou a espiritualidade, o que eu chamo de espiritual, vive de significado, sentido e propósito. Muito bem, o senhor está pontual, 9h31. Passou só um pouquinho aqui do nosso tempo. Aliás, vamos ter que... O Lamartine já é sócio aqui do Entre Linhas, já é da casa, já veio outras vezes, mas a gente vai ter que remarcar um próximo bate-papo para ampliarmos, além do lançamento do livro, e outros temas que certamente aguçaram aí a curiosidade das pessoas. Professor, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no Entre Linhas. Como eu disse, volte outras vezes ao programa, tá certo? Eu que fiquei muito feliz de poder falar sobre tudo isso que me fascina,
sinceramente. E boa semana para todos nós. Muito obrigado. Lamartine, obrigado pela presença também. Boa sorte aí nos próximos eventos da Casa da Esperança. Como eu sempre digo, as portas do Entre Linhas estão sempre abertas para a gente poder, dentro da nossa humilde possibilidade aqui, ajudar a divulgar os eventos da entidade. Muito obrigado. E nesse final do programa, eu só quero ser justo e fazer uma coisa do ser humano, viu, professor? Que é agradecer. Agradecer os restaurantes e pizzarias que estão solidários aí com a Casa da Esperança, Churrascaria Veneza, a Coquimbos, a Pizza Hut, a Pizza Hut tem no Canal 4 e no Praia Mar, a Dan Juan, a Pícola, É muita pizza, hein, Lamartine? Pizza que não acaba mais. Santa Clara, Santa Rita, Van Gogh. Van Gogh, inclusive, é hoje amanhã, né? Dia 11. Isso. Todas essas pizzarias, né, que somaram com a gente, é dever nosso fazer um agradecimento. Agradecer o Âncara, o Alex, a Santos 92.5 FM, que sempre nos ajuda e colabora com a Casa da Esperança. Lembrando aí que tem um bazar ainda do dia 15 ao dia 19, que eu convido todos os ouvintes a estarem lá e colaborar com a Casa da Esperança. Muito obrigado. Muito obrigado também ao Lamartine. Aliás, hoje em dia, como a gente falou muito em tecnologia, é fácil, né? Dá uma procurada nas redes sociais, no Google, você vai encontrar também todas as informações. O pessoal da assessoria abastece bastante as mídias sociais, o site da Casa da Esperança, você tem lá toda a programação, os eventos completos, tá certo? 9h34, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2h em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos jornais semanais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/Entre Linhas no rádio, lembrando que, terminado este programa, a nossa live no Facebook fica salva. Você pode compartilhar ou então assistir novamente ou assistir no momento que quiser, tá certo? Lembrando que daqui a pouco, 10 da manhã, tem a edição do Santos News com a Ruth Guzmão, ela volta às 11 e ao meio-dia. Terminada a edição de meio-dia do Santos News, começa o ZR News com o meu amigo Zé Torquato, tá certo? Entre Linhas volta nesta quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Um grande abraço a todos, até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio MSD Saúde Animal, melhorando sempre a vida das pessoas e dos animais. E Sicoob Animais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. A leishmaniose é uma doença grave que pode ser fatal para o cão e você. O mosquito palha é o responsável por transmitir a doença, infectando os cães e levando perigo para dentro da sua casa. Evite que os cães sejam picados pelo mosquito. Excalibur é a coleira recomendada pela Organização Mundial da Saúde como uma das ferramentas de controle do mosquito. Excalibur possui tecnologia exclusiva que o protege por até 4 meses, sem necessidade de retirar para banhos. Excalibur, a melhor proteção contra o mosquito transmissor da leishmaniose. O Sicoob Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse sicoobianimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Sicoob Animais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM.